Alô, meus queridos, graça e paz a todos. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, diz a exortação à obediência. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem. Mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Então, aqui, Deus está falando que não se deve nem acrescentar, nem tirar nenhuma palavra do livro. Por quê, meus amados? Hoje em dia, a gente percebe que tem muita gente das denominações religiosas que pregam o evangelho por pena, pregam o evangelho por amizade, porque gosta muito do pastor, que gosta muito de um irmão da igreja. E eu falo isso que eu vejo, eu percebo muito isso. Então essas pessoas confundem amizade, parentesco, com o evangelho. O que o apóstolo Paulo falou? Que ele prefere agradar a Deus do que agradar a homens. Deixa eu ver onde está aqui. Achei. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. O que o apóstolo Paulo falou? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, meus amados, a gente tem que notar que a gente tem que pregar o evangelho puro e imaculado. Por mais que isso possa desagradar alguém. A Bíblia são ensinamentos de Deus para a justiça e não para ser bonzinho. É isso que muitas pessoas têm que entender. Continuando aqui do Deuteronômio. Vocês viram com os seus próprios olhos, versículo 3, vocês viram com os seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-Peor. Mas vocês, que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Então vamos saber o que aconteceu em Baal-Peor, que está em Números capítulo 25, versículo do 1 ao 5. Diz: o povo de Israel adora Baal-Peor. Quando os israelitas estavam acampados nos vales das Acácias, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Elas convidavam o povo para as festas em que eram feitos sacrifícios aos seus deuses. E os israelitas tomavam parte nos seus banquetes e adoravam os seus deuses. Assim, os israelitas se reuniram para adorar o deus Baal-Peor. E por isso, o Senhor Deus ficou muito irado com eles e disse a Moisés, : reúna os chefes do povo de Israel e os enforque diante de mim em plena luz do dia. Assim, a minha ira contra o povo de Israel acabará. Moisés disse aos chefes: cada um de vocês mate os homens da sua tribo que foram adorar o deus Baal-Peor. Então, aqui Deus falou que precisava enforcar essa pessoa, para essas pessoas que adoraram o deus Baal-Peor, que mantinham relações com as mulheres moabitas, para poder aplacar, baixar a ira de Deus com o povo de Israel. Então, amados, Deus, ele sempre adverte o povo. Muitas pessoas falam, mas o Deus do Antigo Testamento é um Deus sanguinário. Deus sempre adverte, Deus sempre explica, mas o povo tende a teimar, tende a proceder erroneamente. Deus é misericordioso, não interessa a Deus sacrifício de bodes, ovelhas, não interessa. Ensine aquele que obedece aos seus mandamentos. Tá bom? E o que a gente vê nas igrejas hoje? A gente vê as pessoas não obedecendo
as coisas que são de Deus. Justamente abre exceções. Acontecem certas coisas na igreja onde, de repente, o representante local fica com pena da pessoa, em vez de diverti-lo, falar com a pessoa, não, busca Deus, ore pelo seu casamento. Não, se divorcie. Não, seu marido te largou? E se ele te largou, ele quebrou a aliança. Então você não teve culpa alguma. Vai e case com outro da igreja que Deus perdoa. Vocês estão entendendo, meus amados? Então chega pessoas também, às vezes, na igreja, dizendo que já são divorciadas, já têm casamento, já estão casados com outra pessoa, mas disse que não sabia que era adultério. O que os pastores falam? Não, continue com esse segundo casamento que Deus vai abençoar. Não vai errar de novo. Não procede de acordo com o que Esdras 10 falou, que as pessoas tinham que se divorciar daquelas mulheres estrangeiras. Então, a igreja de hoje é uma igreja que acrescenta palavras ao Senhor e tira algumas palavras, acrescenta algumas vírgulas e tira algumas vírgulas. Justamente isso são chamados de doutrinas humanas. O que o apóstolo Paulo falou? Que aqueles que se dizem cristãos, mas praticam as mesmas obras que os pagãos, que sejam excluídos do nosso meio. Mas as pessoas não excluem. Eu não sei se é por causa de ofertas. Eu não sei, meus amados. A gente não pode julgar. Mas as pessoas estão pregando o evangelho totalmente humano, terreno. E não está havendo diferenciação entre o que é de Deus e o que é do mundo. E a gente vê lá no livro de Mateus 18, fala assim no versículo 15 ao 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Não é para fazer fofoca para a igreja. Advertido do erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros. Tá vendo? Não é para fazer fofoca para a igreja. Levar mais alguns dois irmãos. De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Para essa pessoa que está praticando o pecado não falar que era mentira nossa. Então tem que ter uma testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Aí eu lhe pergunto, alguém age assim? Não age, meus amados. Vocês viram só como é que está explicadinho aqui em Mateus? Não está falando para poder expulsá-lo de imediato. Tem que haver uma conversa. As coisas da igreja não estão só diante do pastor, não. Todos nós temos que multiplicar os talentos que Deus nos deu. Advertir os irmãos. Tá? Congregar é necessário. Conversarmos. Por que ele está praticando esse pecado? O que está havendo com ele? Mas as pessoas não fazem isso. E quando chega o representante local, também não expulsa do nosso meio. Aí o apóstolo Paulo falou o quê? Vocês deviam se envergonhar disso. Então, meus amados, não tem dificuldade de entender isso. Mais uma vez, eu trouxe aqui para vocês Antigo e Novo Testamento. Deus não muda. Não muda. Ele continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e será sempre. Fique os irmãos na paz de Senhor Jesus.